Paz do Senhor, Irmandade. Gente, vocês viram que eu me alonguei um pouquinho no vídeo anterior, né? Porque eu quis ler aquela parte do livro que fala da influência, né, dos espíritos imundos nos seres humanos aqui. Eu achei interessante. Claro que tem outros estudos, tem outros livros, tem tantas outras coisas que a gente pode procurar. Quem me conhece sabe que eu leio bastante, né? Todo ano eu procuro ler aí pelo menos uns 24 livros por ano. Mas assim, eu li alguns livros sobre isso e cada vez que eu lia eu falava, meu Deus, que impressionante, né? É importante a gente buscar outras literaturas. Como eu disse, aquilo não é a máxima da verdade, a única, real. Não, aquilo foi só um apontamento para que a gente compreenda que o mundo espiritual é real. Vamos orar? Oremos, queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus e não há ninguém contra o Senhor. Aquilo que o Senhor faz, ninguém desfaz. Então continua fazendo aquilo que te agrada sobre as nossas vidas. Mantenha, ó Deus, o teu olhar sobre nós, o teu direcionamento, a tua mão, Senhor, a tua mão nos impulsionando e ao mesmo tempo nos protegendo e nos livrando do mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Vamos ler? Texto grande, né, gente? Cada vez mais tem uns textos grandes, mas isso é bom. Mais conteúdo, a gente vai recebendo mais do Senhor. É misericórdia. Bora lá? Eita, derrubei minhas canetas. Vamos ler aqui do 5 ao 9 pra gente entender. Essa parte aqui já falou lá em Mateus, mas vamos ler só pra gente entender. Às vezes tem gente começando aqui de Marcos, né? Então vamos dar uma resumidinha aqui. Ele está falando aqui sobre o divórcio. Então Jesus saiu dali, foi pra região, lá. Aí os fariseus perguntaram sobre isso, e aí Jesus respondeu aqui no 5, sobre o divórcio. Jesus, então, respondeu. Moisés escreveu essa lei, porque eles perguntaram assim, ó, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Eles falam assim, por que Moisés, né, permite o divórcio? Ó? É permitido o homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. E eles disseram, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Aí Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão, aqui em cima, uma só carne, aqui é uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E é interessante que esse texto aqui, ele, como a gente já falou, mas voltando aqui, eu preciso que aqueles que já viram me perdoem, mas é rápido. Vamos lá. Aquilo que a gente está falando aqui, Jesus está tratando o divórcio. Então, ele é questionado e ele está tratando o divórcio. E aí, vocês lembram que em Mateus, a gente leu lá que ocorria o repúdio, né, o divórcio das mulheres por qualquer motivo? Até mesmo por não fazer a comida do modo correto, de repente do modo aceitável pelo esposo lá. A maioria dos mestres judeus, eles permitiam inclusive a poligamia, gente. Assim, eles não consideravam adultério casar com a segunda mulher. Quer dizer, o homem casar, né? Porque a mulher era proibido. Jesus, então, elimina esse padrão. E aí ele pronuncia palavras duras e diz que homens e mulheres que tiverem relações fora do casamento cometem adultério. Então Jesus endurece essa lei. Aí aqui, do 13 ao 16, já é aquela parte que ele introduz as crianças no reino. Vamos ler o 13. Ó, o 13 diz assim, ó. Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos as repreendiam. Olha só, então eu vou grifar só esse aqui para depois vocês leiam todo e aí para a gente ter um entendimento, né? E aqui então, do 13 ao 16, Jesus, ninguém imaginaria, né, que o reino viria com essa atitude das crianças de dependência. E Jesus está explicando isso. O reino, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes, O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Jesus traz essa explicação, só que parece que eles não entendem muito, né? Aí em seguida vem uma outra parte do texto aqui, sobre o jovem rico. Essa parte aqui, vamos ler aqui deixa eu ler aqui. Vou ler o que eu já grifei aqui pra gente entender o assunto. Então diz assim, quando Jesus estava saindo dali, o homem correu em direção deles, pôs de joelhos e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Aí Jesus vem e fala assim, Jesus responde, porque me chama de bom, tal. Aí no 19 diz assim, Jesus fala pra ele, você conhece os mandamentos, tais, 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 tais? Aí o homem respondeu pra ele, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Aí Jesus olha pra ele, ó, com amor, né? E aí Jesus diz pra ele, falta uma coisa. E eu acho que ele ficou pensando, agora eu vou fazer o que falta, porque eu quero o quê? Herdar a vida eterna. Aí Jesus fala pra ele, falta uma coisa. Aí Jesus vem e diz pra ele assim, tá retinho, eu tô incomodada achando que não tá. Ah, tá. Vá, aí Jesus diz pra ele, vá, venda tudo o que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro. Um tesouro, onde, gente? No céu. E aí, qual foi a atitude daquele rapaz? Ele disse assim, diante disso, ele ficou o quê? Abatido, afastou-se triste, porque ele tinha as muitas riquezas. Nós já conseguimos, só de ler o texto, imaginar, né? Aquele jovem tinha o centro do seu coração em suas riquezas. O texto não estava separando ricos e pobres, dizendo que só os ricos vão entrar ou só os pobres, nada disso, tá? Tem mais do texto, leiam. Mas ele está mostrando que o coração dele é que dizia se ele ia para o reino ou não, porque o coração dele estava nas coisas terrenas, as posses, os bens, o dinheiro. Então a questão não é ser rico nem pobre, quem é que te possui? É o dinheiro? Quem tem que te possuir é o reino de Deus. Então a questão toda não era ter dinheiro ou não, né? Ir para o céu porque é pobre, ele vai para o céu porque é pobre, não era isso. Do 32 ao 34... Vamos ler aqui o 34, tá até grifadinho aqui, ó. Do 32 ao 34 é a terceira vez que Jesus anuncia, então, a morte e ressurreição. Já é a terceira vez aqui nesse texto, tá torto? Tá. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Aí aqui, ó, o açoitarão é Jesus falando, ó, vão fazer isso, vão fazer isso. Aí Jesus diz, o açoitarão, 3 dias depois, porém ele ressuscitará. E Jesus falando ali, mas eles não entendiam. Por quê? Porque o coração deles... Isso que tá do jovem rico aqui, com o coração nas riquezas, eles estavam com o coração nesse governo terreno. Eles imaginavam que Jesus era o mestre que ia liderá-los nesse governo terreno. Então o coração deles também estava no lugar errado. No 35, aqui, ó, até o 45, vamos ler do 37 ao 38 pra gente entender. É a parte que Tiago e João fazem um pedido inusitado, né, pra Jesus. Aí olha só. Aí o pedido deles, permite-nos que a tua glória, ó, que lá na tua glória, né, que tá aqui, ó, na tua glória, nos sentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam pedindo para sentar um à direita e outro à esquerda. Jesus responde o quê? Vocês, olha aqui, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Meu Deus. Tá falando o quê? Morte e ressurreição, né? Morte e ressurreição. É coisa impressionante. E aí, Jesus vem explicando para eles, né? Para Tiago e para João. Eles queriam aqui... Eu deixei muito torto. Eles queriam aqui lugares especiais, né, gente? Os assentos à direita e à esquerda aqui... especialmente a direita, eram os de maiores prestígios em um reino naquela época. No entanto, talvez, quando Jesus fala aqui, ele está fazendo alusão aos sujeitos que iam ser crucificados com ele, né? Um à direita e um à esquerda. Eles falando da terra e Jesus falando já dessa ida quando ele ia para o céu, né? Do martírio, da sua paixão que o faria ir para o céu. Posteriormente, um fato curioso, só para a gente entender o que aconteceu com eles, Tiago foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Primeiro mártir. Quando a gente chegar em Atos 12, a gente vai ver isso. E João, segundo a tradição da igreja, ele viveu por cerca de 90 anos, né? Então nós temos muitos ensinamentos aqui e precisamos aplicá-los na nossa vida. Mantendo o foco no cumprimento da palavra do Senhor, tentando não excluir ninguém. Lembra de tentar excluir as crianças? É uma coisa impressionante, né? Pois como a gente pode excluir os outros? A gente vai estar trazendo juízo sobre nós mesmos. Como aprendemos, gente? Todos têm lugar no reino. Jesus se importa com a salvação de todos. Não tem como a gente falar do valor de uma alma, né? Jesus morreu por isso. Seja o menorzinho esquecido pelas pessoas. Então o foco do nosso coração precisa ser contrário ao que o mundo preza, ao contrário das coisas terrenas. Maior é o que está em nós, maior é
Aí você fala assim, eles queriam o lugar do mais importante. O que é mais importante? É o maior. E o maior é o que no reino? É o que serve. Nós precisamos encontrar esse lugar de servo. Esse é o nosso lugar no reino, né? Vamos aqui passar do 46 ao 52, aqui, ó, no finalzinho, porque aí ele entrou aqui no cego Bartimeu recupera a visão. E a gente não falou quando passou lá por Mateus. Então, vai dar tempo. Vamos correr e vamos passar por isso aqui. Vamos ler do 46 ao 52. Diz assim, ó. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Estavam saindo da cidade, filho de Timeu, ó, Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Imagina, né? Que coisa interessante. Lançando a capa para o lado. Oh, perdão, gente, bati. Lançando a capa para o lado, ó, lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus diz assim: O que você quer que eu te faça? Aí Jesus perguntou. E aí, aqui em cima, o cego respondeu: Rabone, oh, coisa linda. Quando a Maria, né, ela reconhece Jesus, ela diz isso. Rabone significa mestre. Coisa linda, né? Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, Jesus maravilhoso, mestre bendito. Oh, Senhor bendito. É maravilhoso, né? Ler esse texto. Maravilhoso. A gente para, porque a gente começa a pensar, né? Não sei, a palavra tem que mexer com a gente, né? A palavra tem que mexer com a gente. E assim, de cara a gente vê que os discípulos não querem interromper a tarefa do reino, que eles entendiam, né? Do reino aqui. Eles não querem impedir, porque ele tem que estabelecer o reino terreno. E aí eles não entendem que essa devida atenção a esse cego, esse mendigo, é o tipo de ação que caracteriza o reino. Eles não entendiam, eles estavam diante do rei, mas era um reino celeste, eles não compreendiam. No 46, as pessoas, como esse cego, a gente vê lá, que ele pedia, né? Era mendigo, ó. Ele pedia. E a gente vê que o cego, ele estava ali na mendicância. E as pessoas que tinham essa situação, geralmente estavam à beira de estradas movimentadas, né? Porque no judaísmo, ajudar as pessoas era uma boa obra. Então, os mendigos, os cegos, os aleijados, as pessoas com algum problema, elas estavam ali à beira do caminho. E Bartimeu, é engraçado que Marcos explica, né? Ele põe aqui, filho de Timeu, Bartimeu. Bar, em aramaico, significa mesmo filho. Então, era filho de Timeu. E aí Marcos vem e explica no 46 aqui, né? O filho de Timeu. É legal o jeito que ele põe. Depois, os cegos em geral, assim, eles não tinham poder econômico, né? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham como se sustentar. E aí, um homem cego, clamando e gritando. Mas olha, gente, vocês veem a declaração desse homem? Esse homem tem revelação pra mim, assim, ó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, filho de Davi. Né? Jesus, filho de Davi. Ele era cego, ele nunca tinha visto Jesus, ele só tinha escutado sobre Jesus, sobre as curas, sobre o que tinha acontecido, né? Ele era cego. E assim, ele tem essa revelação, mas assim, as pessoas acham que aquilo é uma intromissão, né? Eles acham que é uma intromissão. Como foi com as crianças, né? As crianças estavam se intrometendo, mas o reino é para todos, ó. É para os cegos, é para as crianças, é para todos. Quando fala da capa aqui, ó, tá vendo? Que ele lançou a capa, tá escrito assim, ó, lançando a capa para o lado, com pulo ele se pôs de pé e se dirigiu até Jesus. É interessante que ele já se desfez dessa capa, né? Ele ouviu a voz, ele deu um pulo, e aí ele deixou essa capa. Essa capa era uma vestimenta que ficava por cima da roupa, assim, algo externo, né? E era usado como um manto no frio e cobertor à noite, né? Para cobrir a noite. E é possível que o cego, aqui, ele já tivesse entendido, e ele foi na frente, porque ele deixou para trás aquela vida de esmolas, sabe? A perspectiva aqui, ele abandonou, ele jogou a capa, ele se desfez daquela vida de mendicância, de dependência das misérias, das esmolas.
E a partir dali, é muita confiança em Jesus, porque ele era cego, ele foi guiado só pela voz, ele deu um pulo por causa da voz, e ele lançou essa capa fora, e ele nem estava curado ainda. Meu Deus, é incrível, é incrível. Então o ensino prático para nós é que estejamos atentos à voz do Todo-Poderoso, porque a gente é horrível, a gente tampa os ouvidos o tempo todo com tantas coisas horríveis e enche a cabeça com tantas coisas. Vamos buscar a voz, a palavra de Jesus. É isso que nos fará, gente. Isso vai fazer de nós cada vez mais com que a gente abandone as dependências das esmolas, né? Vou fazer entre aspas aqui. Das misérias do mundo. O mundo tenta nos aprisionar as coisas do dia a dia. Vamos parar de viver das esmolas, das migalhas e vamos viver uma exclusiva dependência, confiança no nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim o Senhor faça conosco. Aleluia, louvado seja.